Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo Kiko, perito automotivo, grande Leonardo, marinheiro, BBS Motors, está sempre aqui com a gente. Rafael Kipkar, Luiz Especialista, McLaren está sempre aqui com a gente também. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Lidivando, é isso? Boa noite, boa noite. Todo mundo está me escutando bem? Todo mundo aí tá me vendo bacana. Meu amigo Daniel da Mali, Metal Leve. Silas, boa noite. O pessoal tá chegando. Grande Fontinelli. Grande figura, grande parceiro. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer mais uma Hybrid Live. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, atendendo ao pedido de vocês. Sidney. Boa noite, Sidney. Nádia, minha amiga Nádia. Obrigado. Boa noite. Brendo, é isso? Falei certo? Brendo, boa noite. A gente vai falar de uma coisa muito bacana hoje. Grande Sérgio. Meu amigo Sérgio, de tantos anos de amizade, são 25, né? Muito tempo, muito tempo. Grande Sérgio. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Piano Autopeças, meu amigo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Eglivais, é isso? Beleza. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma Hybrid Live. Já está virando aqui uma constante no nosso trabalho. Eu tenho falado que muito... Diminuir mais um pouquinho o som aqui. Essa musiquinha é bem bacana, a gente vai ficar usando aqui sempre que a gente for fazer os nossos vídeos. Esse latido que vocês devem estar escutando aí da minha cachorra, porque a gente está em casa, né? Então vocês estão escutando o Jolie tomando conta aqui da casa. Bem, meus amigos, boa noite. Eu tenho que agradecer aqui a presença de todos. Mais uma Hybrid Live, a nossa quarta Hybrid Live. Tá? Na última, sábado passado, nós falamos sobre o sistema 48 volts. E aí eu resolvi fazer uma enquete no Instagram para falar sobre, perguntar a vocês o que é que vocês queriam saber, se sobre bateria ou motor elétrico. E aí eu tenho justamente o resultado dessa enquete aqui, tá? Que a gente é empresa de consultoria e tudo, a gente compila os dados e tal. Total Race, obrigado. Márcio Almeida tá aí. Augusto, boa noite. Eu perguntei, o que é que você quer saber na próxima Hybrid Live, tá? E aí, das pessoas que votaram, 26% disse que queriam saber sobre bateria. Rede Auto Reparo Sergipe, um abraço, sempre estão junto com a gente. Então, falando aqui da enquete que a gente fez semana passada, já para definir o tema dessa Hybrid Live aqui, obrigado, meu amigo de Navegante, Santa Catarina, obrigado. E aí, a gente fez essa enquete, e aí 26% das pessoas votaram em bateria. Eu quero saber sobre bateria, tá? A bateria de alta tensão. E aí, 74% disseram, eu quero saber sobre motor elétrico. Bem, aí isso me chamou bastante atenção. Eu até troquei uma ideia com o Felipe, que é meu consultor, tá? Ele trabalha junto comigo aqui na Alfa e a gente tá desenvolvendo umas coisas bem bacanas, né? A gente tem trocado muita ideia, ele tá aqui presente, tá fazendo um joinha aí. Segue lá o nosso amigo Felipe Brito, que ele faz algumas postagens muito bacanas aí sobre algumas novidades tecnológicas que estão surgindo, então pode seguir ele. Meus amigos da Basto Juntas, boa noite, meu amigo Ednei, boa noite, meu amigo Jefferson, toda a família aí da Basto Juntas, que a gente tem o maior carinho e respeito e admiração. Então, o pessoal falou aqui que 74% quer saber sobre motor elétrico. Isso me chamou muita atenção, tá? Minha amiga Bárbara, seja bem-vinda. E aí eu comentei com o Felipe uma coisa interessante, vou até diminuir aqui o som. Vamos lá. No meu entendimento, eu tenho uma noção... Meu amigo China, seja muito bem-vindo.
por que que as pessoas querem saber sobre motor elétrico e não sobre bateria? Diz aqui, pessoal, faz aqui um comentário. Qual componente você acha que é o mais importante em um veículo híbrido? Vamos falar de híbrido, vamos falar de elétrico. É bateria? É o motor elétrico? É inversor? Que componente vocês acham, meu amigo Firme? Seja muito bem-vindo. Que vocês acham que é mais importante nesses veículos? Vocês têm noção de qual seria o mais importante hoje? Beleza, meu amigo? Todos da Alto Norte, mandando aqui um abraço. Obrigado, Cristiano. Um grande abraço. Então, aí eu fico meu amigo Ângelo, da Sax. Grande figura. Conheço ele há muito tempo. Não vou dizer há quanto tempo, para não parecer que a gente é muito velho. É só para parecer que a gente é velho, não muito velho. Mas conheço o Ângelo há bastante tempo. Vamos lá. Bateria, bacana. Auto Total acabou de entrar. Então, as pessoas estão comentando aqui que o item mais importante num veículo híbrido elétrico é justamente bateria. Não é isso? Bem, a minha pergunta é, então, por que pediram motor elétrico? Eu vou mais ou menos explicar por que isso aconteceu. Por conta da nossa mente ainda programada para o meu amigo aqui, Brendo, falando do inversor. Um inversor extremamente importante, complexo, né? E a gente pode até falar numa próxima Hybrid Live. Mas vamos lá. A bateria, ela tem um peso, com certeza. O motor elétrico também tem uma relevância. Mas vamos entender aqui o seguinte. Por que 74% das pessoas pediram para ser um conteúdo sobre motor elétrico e não por bateria? Se, na verdade, o componente mais importante no carro híbrido elétrico é a bateria. Então, eu imaginava... Meus amigos ABC Centro Automotivo, um grande abraço. Meu amigo Aldrey, beleza? Então, o que acontece? Eu imaginei, não, as pessoas vão pedir para saber sobre bateria, porque é o item mais importante. Mas aí veio essa surpresa, de pediram mais sobre motor elétrico. E deixa eu dizer uma coisa, é porque a programação mental que a gente tem... Um abraço aqui a Letéa Max Troc, está aqui junto com a gente. Meu amigo Turma das Carangas, Garanhuns, também está junto. Meu amigo Billy, agora aumentou a responsabilidade. Meu amigo Billy, grande figura. O Kiko está aqui também, viu, Billy? O Kiko está aqui também. Então vamos lá. As pessoas têm ainda o conceito do carro térmico na cabeça. Então, quando a gente fala num carro a combustão, e a gente perguntar qual é o principal componente, né, qual é o principal sistema automotivo, qual é o principal componente de um veículo a combustão, todo mundo vai falar que é o motor a combustão. E esse raciocínio a gente traz para o carro híbrido e elétrico. Tá? É isso que eu quero desmistificar. Mais importante que o motor elétrico é a bateria, gente. Então a gente pode até deixar, estou atendendo aqui os pedidos, mas a bateria é mais relevante do que o motor elétrico. Muito da capacidade que um carro híbrido e elétrico tem é mais em função da bateria do que do motor elétrico em si. Tá? Então, esse raciocínio que a gente tem, né, de que, se eu trabalho hoje com motor térmico, motor a combustão, então eu vou querer saber mais sobre o motor elétrico. Então, o que acontece, vou estar já explicando aqui, já começando essa Hybrid Live, é o seguinte, diferentemente dos veículos a combustão, onde tem motores de 3 cilindros, motores de 4 cilindros, motores em V, motores em linha, motores turbo, com injeção direta, injeção convencional e por aí vai, na questão do motor elétrico, apesar de existir uma gama muito grande, um universo muito grande de possibilidades técnicas no motor e em motores elétricos, meio que a engenharia automotiva escolheu um único representante. Quando a gente vai estudar a fundo veículos híbridos, olha só, aqui a gente está se dedicando a veículos híbridos. Tanto é que o nome é Hybrid Live. Né? Se fosse veículos híbridos elétricos, seria Hybrid and Electric Vehicles Hybrid. Tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, falando sobre veículos híbridos, existe um tipo de motor elétrico que é o mais utilizado. Quando a gente vai para veículos elétricos, aí sim eu tenho uma variedade um pouco maior. Mas em híbridos, como é que a engenharia pensa? Em híbridos, eles pensam no seguinte, eu já tenho um motor a combustão, eu preciso de um motor que me entregue aí excelente eficiência, baixa manutenção, capacidade de receber a corrente e transformar em trabalho mecânico, que é a questão do rendimento do motor. Então o que acontece é que hoje o motor mais usado
em veículos híbridos é praticamente aí vamos dizer, unanimidade, tá? É o motor de corrente alternada trifásico, olha só, motor de corrente alternada trifásico de ímã permanente. Esse é o motor mais usado. Toyota, Volvo, BMW. Às vezes o que muda é o fato dele ser radial ou axial. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Mas no contexto geral é isso daí. Observe, eu te fiz até alguns tópicos aqui, porque como é 1 hora falando, eu não estou usando aqui slide, só para não perder a linha de raciocínio, eu coloco uns tópicos aqui num papelzinho. Mas antes da gente explicar melhor sobre essa questão de por que foi escolhido esse tipo de motor, eu quero que vocês entendam primeiro o seguinte: o princípio da máquina elétrica. Na verdade, mais importante que o motor elétrico é a máquina elétrica. Meu amigo Vero de Caruaru, seja muito bem-vindo. Meu amigo Guga Breiner, grande Gustavo, um abração. Então, olha só, o princípio da máquina elétrica ele é fundamental. O que é a máquina elétrica? É um dispositivo, tá, que, ao receber corrente elétrica, produz trabalho mecânico. Da mesma forma que, uma vez que ele recebe trabalho mecânico, ele produz corrente elétrica. Então, a gente chama isso de motor gerador. Então, esse conceito, que é um conceito centenário, tem pelo menos aí 150 anos. Gente, máquina elétrica, motor elétrico é mais antigo do que motor a combustão, tá certo? Só para a gente ter uma noção, porque a gente acha que isso é uma coisa nova, muito pelo contrário, é muito mais antigo. Tem mais de 150 anos, tá? Aí, continuando aqui. Então, essa questão do princípio da máquina elétrica é por isso que se torna interessante para aplicações em veículos híbridos e elétricos. Por quê? Além de ajudar a tracionar o veículo, consumindo corrente, produzindo trabalho mecânico, este mesmo motor ele pode receber trabalho mecânico e converter em corrente elétrica, o que vai ajudar a carregar a própria bateria de alta tensão. Então esse é um ponto importante e quero que vocês entendam o fundamento da máquina elétrica. Uma vez que você tem essa máquina elétrica, tá? Você tem várias aplicações. Vou dar um exemplo aqui da linha Toyota. Quando você começa a estudar híbridos, normalmente as pessoas elas focam no estudo do Prius. Por quê? Porque o Prius é o híbrido mais vendido do mundo. Inclusive, semana passada, a Toyota comemorou 15 milhões de veículos híbridos produzidos no mundo. Ela acumulou a marca incrível de 15 milhões de veículos híbridos produzidos. Hoje a Toyota no mundo tem mais de 40 modelos de veículos híbridos sendo vendidos aí em todos os cantos do planeta. Então o que acontece é o seguinte: quando a gente vai estudar aqui o Prius, aí você sempre vai ver assim na literatura, em algum curso que você for fazer, vai usar o termo MG1, MG2. O que é isso? Motor Generator 1, Motor Generator 2. O que é isso? Motor gerador. É porque na linha asiática da Toyota e Lexus, você tem um motor gerador que ele tem uma função básica de, estando ali alinhado à árvore de manivelas, dar a partida no motor a combustão. Então essa é a primeira função, tá? Ou seja, funcionar como motor de partida. Segundo, é aproveitar o movimento da árvore de manivela com o motor térmico funcionando para gerar carga para a bateria. Então o motor gerador, o MG1 no caso especificamente, Toyota e Lexus, tá? Ele tem essas duas funções. Então esse elemento, esta máquina elétrica, substitui motor de partida e substitui alternador. Por isso que eu tenho profetizado, gente, que o cara que é eletricista, se tiver algum eletricista aqui, se denuncie, tá? Que o cara que é eletricista hoje vive de trocar ali o Bendix, de trocar placa retificadora, né? Fazer serviço de reparo em motor de partida. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que motor de partida e alternador é um item que vão ser eliminados, substituídos por uma única máquina elétrica muito mais eficiente, chamado motor gerador. Então na linha Toyota existe o MG1, que está ali ligado à árvore de manivelas, é o motor gerador. Tá? E o MG2, que é o motor elétrico de tração que traciona as rodas. Então, na linha Toyota, na linha Lexus, você tem dois motores elétricos, cada um com uma função muito bem definida. Em algumas estratégias de trabalho os dois juntos, mas só para vocês entenderem aqui no princípio que são funções aqui bem definidas. Meus amigos Hiperfreios Discos, muito obrigado pela presença, grande cliente, grande parceiro, um abraço meu amigo Jefferson. Então, o que acontece? A máquina elétrica tem essa aplicação na linha Toyota, tá? Como motor de partida gerador e como motor de tração.
Quando a gente vai para outras marcas, aí a gente tem que entender de plataforma, tem que estudar muito, né? A gente tem se dedicado. Esses poucos cabelos aqui não são à toa. Meu amigo Felipe também, que está aqui comigo, a gente está se dedicando muito a estudar isso a fundo. Aí você vai ver outras plataformas, por exemplo, a linha Volvo. A linha Volvo ela tem uma característica bem interessante que o motor elétrico de tração ele fica no eixo traseiro, tá? Não na caixa de marcha como é no Toyota, por exemplo, fica no eixo traseiro e lá na frente tem um motor gerador, tá? Que é mais compacto, ele lembra até um pouco assim um alternador, ele é um pouco mais uma peça mais compacta, né? É como se fosse um alternador mais sobredimensionado, tá? Então ele tem o motor gerador na frente e o motor de tração no eixo traseiro. Então já é uma característica diferente do Volvo com relação ali, por exemplo, ao Toyota. Tá? Quando você vai para a linha BMW, quando você vai para a linha Porsche, quando você vai ali para a linha Volkswagen, a Volkswagen GTE, por exemplo, Golf, aí você já encontra um motor elétrico que faz a função dos dois. Então no Golf GTE, por exemplo, você tem um motor que fica entre a caixa de marcha DSG e o motor 1.4 turbo. Ali no meio fica um motor elétrico que tanto funciona como tração, também funciona como gerador. Então ele faz as duas funções. Então observe que o princípio da máquina elétrica ele muda muito de carro para carro, depende da plataforma. É por isso que você tem que entender o conceito. Primeiro tem do conceito, depois a gente vai estudar aí as montadoras, tá? A Land Rover, por exemplo, também é assim. A Land Rover ela tem um motor, o novo Range Rover Hybrid, ele tem um motor elétrico na caixa de marcha e tem um motor gerador acoplado ali ao motor. Então cada um tem uma plataforma diferente, mas é o princípio da máquina elétrica. É isso que eu quero que vocês entendam. Falando aqui que eu estou aqui até com um material que a gente está desenvolvendo, que a gente vive estudando. Meus amigos da Cardan, obrigado. Seu Geraldo está por aí. Quando a gente fala em motor elétrico, eu tenho duas possibilidades. Eu poderia trabalhar com motores elétricos de corrente contínua e motores elétricos de corrente alternada. E por que se usa motor elétrico de corrente alternada e não motor elétrico de corrente contínua? Primeiramente, pela simplicidade. O motor de corrente alternada, em termos de componentes, ele é mais simples do que um motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua, só para a gente ter uma noção, carrinho de controle remoto, acionado ali por uma pilha, tá? Você tem um motorzinho relativamente compacto, né? Que tem bastante torque, isso é uma característica dos motores elétricos, tá? Aquele é uma aplicação de motor de corrente contínua. Quando a gente vem aqui para os veículos híbridos, a gente está estudando o híbrido, aí você tem o motor de corrente alternada. Por quê? Porque ele se torna mais simples, tem menos componentes, não tem componentes que sofrem desgaste. Esses motores que são utilizados, ele não tem coletor e escova. É por isso que eu digo, quando entra a eletrificação veicular nos automóveis, tudo que tem motor elétrico vai ter uma vida útil multiplicada por 10. Por quê? Porque a máquina elétrica, eu não vou dizer que ela seja perfeita, mas a máquina elétrica ela tem características que a tornam extremamente durável. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Todo mundo tem aquele ventiladorzinho com mais de 30 anos que está lá em casa, tec, 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 rodando, funcionando há 20 anos. Não precisa de nenhum tipo de manutenção. Então, entenda que um motor elétrico, tá? Ele é extremamente balanceado, porque ele não tem contato entre os componentes, diferente de um motor a combustão, onde você tem os anéis ali em contato com a camisa, onde você tem um atrito dos componentes. No caso de um motor elétrico, você não tem um contato direto desses componentes. Tá? O eixo é extremamente balanceado, então não tem desgaste prematuro, de mancais. Tá? Você não vai precisar estar trocando rolamento como você troca rolamento aí. Rolamento da polia do alternador. Esquece isso. Tá? Esses motores elétricos são extremamente bem construídos, extremamente balanceados. Vou até fazer bem lembrado aqui, vou até fazer aqui fixar o que eu não fiz, fiquei empolgado com a música. Vou fixar o tema aqui da Hybrid Live, motor elétrico, para quem estiver entrando agora. Só um minuto. Isso. Pronto, para quem estiver
Vou deixar fixado aqui. Quem estiver entrando agora já sabe do que é que a gente está falando. Então, isso é extremamente importante, tá? Esse entendimento. Então, o que acontece? Por que se usa motor de corrente alternada e não motor de corrente contínua? Por quê? O motor de corrente alternada, como eu falei, ele é mais simples fisicamente, montagem, ele é mais eficiente. Tá? Existe justamente a aplicação. Quando a gente vai aqui para as categorias, tá? Quando a gente vai estudar motor elétrico, motor de corrente contínua, está aqui, eu tenho 4 modelos, 4 tipos diferentes de motor de corrente contínua. E quando a gente vai para o alternada, eu tenho aqui, até anotei, são 13 tipos diferentes de motores de corrente alternada. 13, gente. E o que acontece é que o motor elétrico escolhido pelas montadoras é o motor elétrico trifásico, tá? Corrente alternada, tá? E de ímã permanente, por uma série de motivos. Por exemplo, que esse de ímã permanente, ele não recebe a alimentação direta ali no rotor, como é, por exemplo, outro tipo de motor de corrente alternada, que é o motor assíncrono, que é usado em alguns carros elétricos, como o Tesla, por exemplo. Quando você alimenta ali o rotor com a corrente elétrica, para esse tipo de motor assíncrono, você tem uma geração de calor. Neste motor de ímã permanente, como você não tem essa alimentação, então a dissipação de calor dele, a concentração de calor, na verdade, fica mais aonde? Não fica no rotor, mas sim no estator, que é na parte mais externa do motor. Ou seja, isso facilita a dissipação de calor. Então, o motor elétrico escolhido de ímã permanente, um dos motivos é esse, é porque eu não preciso me preocupar tanto com a sua temperatura de trabalho. Perceberam? Outra coisa é que ele é extremamente balanceado. Outro detalhe importante que eu quero que vocês entendam, e meu amigo Felipe, a gente está estudando muito isso, para ser capaz da gente traduzir conceitos complexos de forma simples para vocês. Até agradecer o Felipe aqui, diante de todo mundo, pela contribuição que ele tem dado aqui à nossa empresa. Essa questão tecnológica aqui está sendo muito bacana. É que tem também o fato de se utilizar esses motores de ímã permanente, corrente alternada e tudo mais, pelo controle dele, tá? Pelo controle do torque. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Um problema de motores de corrente contínua, tá? É que você tem o controle do torque dele é mais difícil. Primeiro, para você dar a partida no motor de corrente contínua, ele não dá partida sozinho. Eu preciso de um dispositivo para poder acioná-lo. Muitas vezes é um capacitor, por exemplo. Tá? Então o que acontece é que eu preciso de um agente externo para dar a partida no motor. Você imagina isso num automóvel, né? Você está ali, porque faria muito mais sentido, já que a bateria ela é corrente contínua, eu tenho um motor elétrico de corrente contínua, concorda comigo? O que é que ia acontecer? Era muito mais fácil, eu poderia até eliminar, se eu quisesse, algumas funções do inversor, porque eu estaria trabalhando corrente contínua com corrente contínua. Tá? E o motor de corrente contínua, eu controlo ele por variação de tensão. Não sei se vocês estão anotando isso, mas isso é um ponto importante. O controle da rotação de um motor de corrente contínua é feito por variação de tensão. Potenciômetro. Tá? Quem tem carrinho de controle remoto, você acelera ali num potenciômetro. Já no motor de corrente alternada é diferente. O que acontece? O motor de corrente contínua, eu tenho um problema de ter que para dar partida nele, eu preciso de um outro dispositivo. Normalmente uma espécie de capacitor, por exemplo, para dar ali o impulso nele. Já o corrente alternada, não. O controle de motor de corrente alternada é por variação de frequência. Mais um motivo aí para eu ter um inversor, que o nome correto dele é inversor de frequência, para fazer esse controle do motor elétrico. Então vamos entender o seguinte: o motor elétrico trifásico de ímã permanente de corrente alternada é uma opção por vários fatores, pela sua eficiência, pelo melhor controle do torque, tá? Porque o que acontece? Quando eu utilizo um motor de corrente alternada e um inversor, eu consigo fazer a chamada de rampa de aceleração. Que diabo é isso, Alexandre? Todo mundo aqui já pegou um elevador, concorda comigo? Todo mundo aqui já andou de escada rolante em shopping, né? E você observa que esses novos elevadores desses grandes prédios comerciais, vocês já perceberam a suavidade de funcionamento do elevador? Você praticamente não sente a aceleração e desaceleração do elevador.
Por quê? Porque ali existe um componente chamado inversor, que depois eu posso até falar dele em outra live, né? No caso do motor de corrente alternada, o que acontece? Eu faço esse controle dele através de variação de frequência. Então eu consigo aquela aceleração contínua, sem essa entrega de torque muito impactante. O que acontece também é que, se você imaginar, na minha época ainda de mecânico, que você acionava os motores de ventilador, né, através de relé. Fazia o chaveamento lá com o relé e aí você acionava o ventilador. Os motores de ventilador de ar-condicionado, por exemplo, em carros com ar-condicionado, eles vinham com duas velocidades. Por quê? Porque a primeira velocidade era para tirar o motor da inércia, e ele começava a funcionar, e a segunda velocidade justamente era que funcionava, tá? Uma vez que o motor já tinha saído da inércia, era mais fácil ele ganhar velocidade. Então, isso diminuía o dimensionamento de bitola de fio, isso aumenta a vida útil do motor, porque você imagina que a máquina está parada, você recebe ali uma tensão, isso dá um pico de tensão que vai gerar um impulso ali para girar o rotor e movimentar ali a hélice. Cada pico que é dado desse vai tendendo a desgastar os componentes. Então o que acontece é que não é utilizado esse tipo de controle dos motores dos carros híbridos hoje. Eles são de corrente alternada, usam um inversor de frequência para fazer essa rampa de aceleração. Não sei se vocês já observaram, em shopping e em aeroportos, você encontra ali como é que eu vou dizer, a escada rolante. Em alguns shoppings, por exemplo, a escada rolante está bem devagarzinho. Não sei se vocês já perceberam. E aí tem um sensor de presença, quando você se aproxima, o que acontece? Ela começa a ir mais rápido, porque ela está economizando energia. Tá? Justamente essa aceleração da baixa velocidade para alta velocidade, isso é um controle feito através de variação de frequência. Ele usa PWM, que depois a gente pode falar isso, que é vários atuadores hoje de sistema de injeção eletrônica usam PWM como forma de controle, né, de algum componente elétrico, principalmente de motores elétricos, tá? Ou de algumas válvulas, como válvula GR e por aí vai. Então o que acontece é o seguinte, você vai ter aí motores muito duráveis também por conta disso, por conta da forma de controle deles. Isso é um detalhe interessante. Quem faz toda essa gestão é o inversor, que aí depois a gente fala bem direitinho do inversor. Mas eu quero que vocês entendam essa questão do motor elétrico. Por que foram escolhidos esses tipos de motores? Por que hoje praticamente se utiliza um motor de corrente alternada de ímã permanente? Outro detalhe interessante é o seguinte, o motor elétrico de ímã permanente, ele é extremamente eficiente. Sendo ele eficiente, ele otimiza a carga da bateria. Então vamos entender aqui o seguinte, é muito mais caro produzir uma bateria do que produzir um motor elétrico. Se eu consigo ter um motor elétrico extremamente eficiente, eu não preciso criar uma bateria tão potente, porque esse meu motor elétrico já consegue aproveitar o máximo que a bateria entrega. Vocês estão entendendo isso? Então, se eu tenho um motor elétrico eficiente, eu não preciso investir tanto em bateria. Isso é um ponto importante. Por quê? Por conta da minha capacidade de converter todo aquele potencial elétrico ali em trabalho. Isso é um detalhe interessante. Então, o que é que eles fizeram? Eles encontraram no motor de ímã permanente a melhor aplicação para veículos híbridos. Quando a gente vai para carro elétrico, aí você vai encontrar os motores assíncronos, né, que é o característica da Tesla, por exemplo. Tá? E aí alguns outros usam ímã permanente, mas a Tesla, por característica, salvo engano, com relação menos no Model 3, né, que é o modelo mais novo, né, todos os outros usam motor de corrente alternada assíncronos. Tá? Depois a gente pode aprofundar nisso. Então, isso é que é importante a gente entender, que tem toda essa configuração, esse aspecto construtivo que faz com que esses motores elétricos sejam, vamos dizer assim, muito utilizados. Gente, eu mal estou conseguindo ver aqui os comentários, tá? Que é para a gente não perder aqui o raciocínio, né? A linha de raciocínio, para a apresentação não ficar muito picotada aqui. Meu amigo Felipe aqui está me ajudando, respondendo aqui algumas pessoas. Um detalhe aqui, já falei esse detalhe, ok.
Então, que eu fiz as minhas anotações para não perder o fio da meada. Então, observe que você vai contar aí com uma máquina extremamente eficiente, muito bem balanceada, que praticamente eu não preciso ter controle de temperatura dele, tá? Diferente das baterias, por exemplo, que eu tenho que ter vamos dizer assim, um controle mais rigoroso sobre a temperatura. Muitos dos carros híbridos têm sensor de temperatura no motor, sim, porque em função da temperatura o rendimento cai, tá? Mas não existe ali um circuito de arrefecimento dedicado, específico só por conta do motor elétrico, como acontece, por exemplo, para as baterias, tá? Por quê? Porque ele consegue transformar. Vamos entender isso. A máquina elétrica ela é tão eficiente que ela dissipa muito pouco calor, porque ela transforma mais de 90% da energia que ele recebe em trabalho mecânico. Por que um motor térmico, um motor a combustão, precisa de sistema de arrefecimento? Porque ele só consegue transformar em trabalho 30% a 35% da energia que ele queima. O restante é dissipado em forma de vibração e calor. Se eu não tiver um sistema de arrefecimento, isso vai fundir o motor. Então, por isso que motores térmicos, motores a combustão, precisam de sistema de arrefecimento. Tá? Da mesma forma que como os componentes internos de um motor estão ali em fricção, em contato constante, precisam de um sistema de lubrificação. No caso específico de motores elétricos, não tem essa necessidade, porque você não tem um contato direto ali do rotor com o estator, não tem esse nível de desgaste. Tá? Então, por isso, a gente elimina necessidade de lubrificação. Então, para pensar que se torna uma máquina extremamente eficiente. Tá? Outra coisa, que tem vários vídeos aí na internet falando justamente sobre isso. Tá? Falando o seguinte, mostrando como é fabricado os motores desses veículos híbridos e elétricos. São fábricas totalmente automatizadas, você praticamente não tem ação do homem. Um documentário, uma vez que eu assisti, muito interessante, falava o seguinte, que boa parte dessas fábricas que fabricam bateria e motor elétrico, você ainda vê a ação do homem por uma questão mais de gerar emprego do que de necessidade efetivamente. Se a gente parar para observar direitinho, parar para entender exatamente isso, o que é que acontece? O impacto em emprego seria muito grande. Você poderia hoje existe tecnologia suficiente para você ter uma fábrica 100% automatizada para produzir motor elétrico. Só que o impacto disso na cidade onde essa fábrica está montada seria muito grande. Por isso que ainda como é que eu vou dizer? Se opta por ter algumas pessoas, tá, trabalhando. Mas em processos muito simples. Aquilo que exige maior cuidado, maior atenção, maior precisão, é tudo máquina. Então, quem quiser dar uma olhada, tem vídeo da Tesla na internet mostrando lá como é fabricado o motor dele de indução, tem vídeo da BMW, tem vídeo da Audi, pode colocar aí na internet, né, o processo de fabricação desses motores, são uns vídeos muito bacanas. Então, outro fator que faz com que esses motores eles tenham uma vida útil muito grande é o seu processo de fabricação. Além deles serem máquinas extremamente eficientes, você tem um processo de fabricação com mínima possibilidade de erro. E o motor está aplicado num ambiente muito controlado, onde você não tem grande geração de calor, onde você tem um controle de acionamento desse motor feito de forma eletrônica. Então, qual é a tendência desses motores? A tendência desses motores é que eles durem muito. Então, eu estava lendo uma matéria muito interessante de um dono de um Tesla, vou falar aqui de carro elétrico, tá? Que ele rodou mais de 1 milhão de quilômetros com o carro dele. Tá? Ele fez, sim, a troca do motor. Tá? Eu posso até procurar exatamente essa matéria, até para disponibilizar para algumas pessoas que quiserem. E na matéria, ele foi um dos primeiros proprietários do Model S. E ele rodou mais de 300 mil quilômetros com o motor. Aí deu um problema de fabricação, preste atenção. Foi um problema de fabricação. Tá? Não foi um desgaste, não. Foi um problema de fabricação e foi trocado mais ou menos ali com 300 mil quilômetros. O outro motor que foi trocado rodou mais de 600 mil quilômetros. Então a estimativa média aí de troca, da necessidade de troca de um motor elétrico desse, é na faixa de 500 mil quilômetros, pessoal. Então é algo realmente muito grande. Por quê?
Porque ele é extremamente balanceado, muito bem fabricado, ele não tem muitas perdas de energia, tá? O controle dele é muito apurado, então por isso são componentes extremamente, preste atenção no que eu estou dizendo, extremamente confiáveis. Olha só, o Prius é vendido aqui no Brasil desde 2012, tá? Salve um ou outro problema que pode ter acontecido por conta de defeito de fabricação, mas eu não tenho, dentro da base que a gente estuda, efetivamente troca do motor elétrico. A gente até vê casos onde houve um problema na bateria porque o cliente não rodava o suficiente para carregar a bateria, porque no Toyota é regenerativo, né? Houve alguma oxidação ali dos contatos elétricos e a bateria foi perdendo um pouco a capacidade de receber carga. Beleza. Mas no motor elétrico você não vê isso. Você não tem esse histórico de problema, tá? Então são componentes extremamente duráveis, são componentes que vão ter uma vida útil aí, posso dizer assim, absurda. E são componentes, né, que você imagina que para o porte dele, tá, para o tamanho dele, e capacidade de deslocar um carro, né? Você imagina o torque que ele gera. Logicamente esse torque aí, os bons motores elétricos, vamos pegar aqui alguns modelos, tá na faixa aí os melhores, tá? 140 cavalos, o motor elétrico, dá pelo menos aí uns 25 kg de torque. 25 kg de torque, gente, é o equivalente aí a um motor 1.4 turbo da Volkswagen, tá? Só para a gente fazer aqui uma rápida comparação. Então são modelos extremamente compactos, mas o formato varia muito. Existe o formato radial e o formato axial, tá? O radial normalmente, por exemplo, é utilizado aí pela Volvo, que o motor elétrico ele fica no eixo traseiro. É uma solução que já estou adiantando para vocês aqui, que a FCA vai utilizar, já lançou na Europa, né? É o 4XE, né? Que é a versão eletrificada do Compass e Renegade, onde você tem o motor a combustão na frente e o motor elétrico no eixo traseiro. Então você tem ali a tração por demanda. Esses carros utilizam nessa configuração o motor radial, que é normalmente aquele formato que a gente já conhece mais. Mas existe também o formato do motor axial, tá? O axial ele tem um formato mais de disco, tá? E ele fica acoplado entre a caixa de marcha e o motor. Então o que acontece, pessoal? Esse tipo de motor ele tem uma aplicação muito específica, porque ele não pode ser muito comprido, porque ele fica entre a caixa e o motor. Então ele tem esse formato de rosca, não nem de disco, né? Um formato de rosca, onde ele distribui aquela estrutura que seria alongada aqui no comprimento e ela passa a ser achatada. Então você tem um menor espaço ocupado, mas uma grande capacidade de gerar torque. Quando o motor ele é axial, ele está montado entre a caixa e o motor a combustão. Então o que é que acontece? Quando você quer tracionar no modo elétrico, um BMW, por exemplo, o sistema o da BMW é o Drive E, tá? Não, desculpa, é o eDrive. Drive E é o da Volvo. Quando você está lá no eDrive da BMW, você tem o câmbio ZF de 8 marchas, um abraço para o meu amigo Ângelo, né? O ZF de 8 marchas, o 8HP, beleza? E você tem o motor a combustão. Entre eles você tem esse motor elétrico no formato axial. Se você quiser tracionar somente no modo elétrico, ele desacopla do motor a combustão, o motor elétrico gira os componentes da caixa automática e, como é tração traseira, o torque é levado para as rodas traseiras. É assim que funciona. Então, no caso da Land Rover também é desse jeito. É um motor que fica entre a caixa de câmbio e o motor. Então aí você preserva a caixa de câmbio, logicamente, com algumas alterações, né? A urna vai ser diferente, vai ter que ter o acesso lá para alta tensão, tem algumas pequenas diferenças. Quando ele está entre motor e câmbio, gente, aí ele tem um sistema de arrefecimento, normalmente é líquido. É uma característica, por exemplo, da BMW. O GTE Volkswagen, ele também usa o câmbio
DSG de dupla embreagem, só que ele agrega uma terceira embreagem, ele passa a ser um câmbio de 3 embreagens, para quem não sabia disso, tá? O Golf GTE tem 3 embreagens, e aí tem um motor axial montado entre a caixa e o motor a combustão, e esse motor ele tem também um circuito de arrefecimento. Mas aí já é uma característica por conta do aspecto físico dele e por conta do local onde ele está, recebendo calor de um lado, né, do câmbio, recebendo calor também do motor térmico. Tá? Então ele tem esse sistema de arrefecimento, mas não necessariamente se usa sistema de arrefecimento para motores elétricos, como eu falei, pela sua eficiência. Quando você vai para os híbridos Toyota e Lexus, esses motores elétricos estão dentro da caixa de marcha. Inclusive muita gente diz assim, vendedor de concessionária, porque o Prius ele tem um câmbio ICVT. Não é CVT. O nome ICVT é o nome mais de marketing, tá? Uma pergunta aqui do Billy, qual o motor que sofre mais de gasto? Axial ou radial? É uma pergunta interessante. Tem alguns fatores que pesam muito. Por exemplo, se ele está aplicando o torque, meu amigo Billy, diretamente no eixo, ou se ele está aplicando diretamente na caixa de marcha. Então, o radial, por estar aplicando o torque na caixa de marcha, ele tem o seu esforço reduzido. Deu para entender? Porque quem vai multiplicar esse torque aí vai ser a caixa de marcha. Então, ele tenderia a sofrer menos desgaste. Mas aí depende muito de aplicação para aplicação. Tá? Foi uma pergunta aqui interessante. Então, só continuando aqui, o pessoal fala assim, não, mas o Corolla Hybrid é CVT. Não é CVT. Tá? CVT é aquele câmbio de variação contínua, onde você tem duas polias variáveis, né, e ligadas por uma corrente. Tá? Que na verdade pode ser um tipo de correia metálica. A gente chama de corrente, mas na verdade é uma correia metálica. Isso é um câmbio CVT. No caso da linha Toyota, eles chamam de ICVT, mas na verdade o nome correto é o Power Split, tá? Que é um sistema que usa os dois motores elétricos, motor gerador 1, tá? que é o gerador, motor gerador 2, que é o de tração, ligado à árvore de manivela. Quem entende aí de câmbio automático, sabe que no sistema de transmissão automática, você tem aquele sistema que a gente chama de planetário. É o conjunto de engrenagens planetário. Então você tem a engrenagem planetária, a solar e as satélites. Você pega este dispositivo e acopla motor a combustão, motor gerador e motor de tração, cada um no seu devido posicionamento, que em outro vídeo eu posso explicar isso daí, que é um sistema bem interessante, mas não é CVT, tá? É uma caixa de câmbio onde você tem dois motores elétricos. Um motor gerador que fica alinhado à árvore de manivelas, porque ele vai fazer a partida do motor e vai funcionar como gerador quando o motor a combustão estiver funcionando, e o outro que está paralelo ali a ele, tá? Na primeira e segunda geração do Prius, eles estavam alinhados, isso, solar, né, lá, planetária, beleza? Olha, na primeira e segunda geração do Prius, você tem um motor atrás do outro, tá? Eles estavam concêntricos ali, alinhados todos eles com a árvore de manivelas. Hoje, o que você tem nessa geração mais nova, isso mudou desde a geração antiga, é que eles estão lado a lado. Você tem a árvore de manivelas alinhada com o motor gerador 1 e ao lado dele você tem um MG2 que está ligado ao diferencial. Esse, por sua vez, que traciona as rodas. Então, isso é importante que a gente entenda. Por isso que, olha, eu tenho conversado muito com o Felipe, que a gente está desenvolvendo algumas coisas sobre veículos híbridos e precisa muito do conhecimento da elétrica, do fundamento, do entendimento do que é um motor, o que é uma máquina elétrica, do entendimento do que é um motor gerador, do entendimento de qual é a diferença de corrente contínua para alternada. O MG1 também traciona, depende de algumas estratégias, meu amigo. Vamos dizer aqui, só para um entendimento mais fácil, neste momento, um entendimento mais fácil. Obrigado, meu amigo Alex, aí, grande gestor lá de João Pessoa, estou vendo ele aqui. Obrigado, Alex. Boa noite. Obrigado aí pela audiência. Então, o que é que acontece, pessoal? O MG1, tá? Ele basicamente tem a função de dar a partida e ele tem a função de servir como um gerador. Mas ele também pode tracionar, aí são algumas estratégias, somar ali os torques em algumas estratégias que a gente pode falar em outro momento, tá? Mas, por definição, ele gera a partida
e carrega, mas dependendo da condição, ele também traciona ali o veículo, para você ter um ganho ali de torque. Tá? Lembrando que alguns veículos têm mais de um motor elétrico. Em média, você tem dois. Em média, você tem dois motores, tá? Que é mais comum, linha Toyota Lexus. Você tem o MG1, MG2, linha Toyota, por exemplo. No caso de Volvo, você tem o sistema com motor elétrico na traseira e um motor gerador na dianteira, certo? No caso de Porsche, BMW, a linha Volkswagen GTE, você usa um motor elétrico só, tá? Para poder funcionar. Salvo engano, o Porsche, eu preciso só dar uma confirmada, tem um motor gerador, mas se eu pegar aqui BMW e GTE, da Volkswagen, usa um motor elétrico só, funcionando ali como máquina elétrica, tá? Que isso é uma estratégia que cada montadora usa. Tá? O MG1 funciona com o DC. Olha, tentando agora responder algumas perguntas. Tá? Num veículo híbrido, você tem a bateria com corrente contínua e os motores elétricos com corrente alternada. Caramba, Alexandre, mas como é que dá certo isso? É por isso que existe um inversor ali no meio, tá? Que vai transformar a corrente alternada em contínua, corrente contínua e alternada, além de outras funções. Tá? Mas uma função básica do inversor é justamente fazer isso. Fazer essa conversão das correntes para fazer com que a corrente contínua alimente um motor de corrente alternada. Da mesma forma que na regeneração, a corrente alternada gerada pelo motor elétrico seja convertida em contínua para poder carregar as baterias. Tá? Não sei se estou explicando aqui, meu amigo. Então, os motores elétricos nos veículos híbridos elétricos, eles são alternados. Tá? E na bateria é corrente contínua. Beleza? O MG1 é o principal gerador. Na verdade, veja só, eu posso dizer que ele é o principal porque ele está ligado diretamente à árvore de manivelas. Exatamente. Ele funciona como motor de partida e quando o motor a combustão está ligado, está acionando ele e, por sua vez, gerando carga para a bateria. Então, ele é um motor gerador. Tá? Essa sigla MG1, MG2, ela é usada mais para os veículos da linha Toyota e Lexus. Tá? Essa denominação MG1, MG2 não é utilizada em outros fabricantes. Tá? E o Felipe está me ajudando aqui, porque é muita coisa, a gente não consegue falar e ler aqui ao mesmo tempo e responder. Meu amigo Felipe está falando aqui do modo B. O modo B é uma posição na alavanca, né, que não tem em outros carros. Quando você for ver ali PNRD, né, que é uma transmissão automática convencional, você vai ver a seleção B em alguns veículos híbridos. Esse B justamente, eu uso o quê? Eu uso o MG2, que é um motor elétrico de tração, também para gerar carga na bateria. Mas isso aí me gera o quê? Me gera uma espécie de freio motor. Tá? Então, eu ao mesmo tempo que otimizo a carga da bateria, eu também tenho uma desaceleração mais rápida funcionando ali como um freio motor. Né? A gente já fez esses testes com Corolla, por exemplo, e a diferença é significativa, né? Tanto para a carga da bateria, quanto a resistência que os motores elétricos oferecem aí para o carro deslanchar. Né? Ele é a resistência ali que ele mesmo oferece, que é o sistema de carga regenerativa. Bem, só faltam 10 minutinhos aqui, pessoal, que a conversa tá bacana, por mim eu já ficava aqui a noite toda. Como eu falei, eu não consegui ler todos aqui os comentários, até para a gente não perder o fio aqui do raciocínio. Mas entenda o que eu disse logo no começo para quem chegou depois. Me chamou muita atenção as pessoas quererem saber mais sobre motor elétrico do que sobre bateria, quando na verdade a bateria é o componente mais importante do sistema híbrido veicular, do sistema de um veículo elétrico, 100% elétrico. Tá? O motor elétrico ele também tem muita coisa a ser estudada ainda. A gente ainda não domina. E quando a gente pensa em motor elétrico, a gente pensa em quê? Motor de partida. O motor elétrico de tração está anos-luz na frente daqueles componentes de um motor de partida. Então a gente precisa se desapegar ao conceito do motor de partida convencional para estudar outras formas de motores elétricos, que são justamente motores elétricos de corrente alternada, que é algo que no escopo automotivo a gente não está muito acostumado. A gente não está tão acostumado a essa questão dos motores elétricos serem pilotados por frequência. Isso está começando agora em alguns sistemas automotivos, como ventiladores e algumas válvulas. Então a gente precisa estudar um pouco mais essa área. Então talvez as pessoas tenham buscado essa
essa informação. Mas só para resumir, da pesquisa que a gente fez, a unanimidade de aplicação de motor elétrico em veículos híbridos é corrente alternada, que isso aí é para todos, tá? Eles são trifásicos, corrente alternada, trifásico é a questão até da eficiência deles, né? De corrente alternada, e são de ímã permanente. Então, se você for estudar aí, todos os híbridos que estão vendidos aqui no Brasil, eles são motores elétricos de ímã permanente. Tranquilos, pessoal? Eu só quero deixar aqui um comentário bacana, porque eu não vou deixar o assunto aqui da próxima Hybrid Live, que eu já quero, porque na próxima eu quero comentar uma coisa muito bacana aqui com vocês na próxima Hybrid Live, mas eu quero que vocês façam uma reflexão nessa semana que está vindo aí. Qual o seu nível de conhecimento sobre veículos híbridos? Quando você me vê falando assim com muita desenvoltura sobre esse tema, é porque o seu amigo aqui já estuda isso há bastante tempo, já fez vários cursos formais com certificado, ali professor falando, Alexandre assistindo e tudo mais, fora o que a gente se dedica a estudar. Por exemplo, meu amigo Felipe, a gente está estudando muito esse tema. Mas eu quero que você faça uma reflexão para saber qual é o seu nível de conhecimento em sistemas híbridos veiculares. Você se considera um cara que está ali na fundamentação básica? Você se considera um cara já com conhecimento avançado? Faz essa reflexão, porque a gente vai conversar sobre isso na próxima Hybrid Live. A gente vai falar das habilidades, vou até soltar alguma coisa aqui, mas a gente vai falar das habilidades, o conhecimento que você precisa ter para trabalhar com veículos híbridos. E só respondendo aqui, Patrícia já respondeu, a gente ministra sim treinamento sobre veículos híbridos, tá? A gente já treinou várias pessoas sobre isso, mas tem umas novidadezinhas aí que a gente quer anunciar e a gente vai fazer isso esse mês, tá? Porque é uma tecnologia extremamente complexa, tá? Que precisa de um modelo de entendimento diferente. E aí a gente vai conversar sobre isso. Então quero que vocês façam esta reflexão de dizer assim, qual é o seu nível de conhecimento? Olha só, sou formado em eletrônica pelo Cefet Minas, perfeito, ótimo, ajuda muito. Por quê? Porque você já tem uma formação de elétrica, de eletrônica, então você vai entender muito bem um funcionamento de um inversor, né? Você já entende bem. Se a gente parar para pensar direitinho, obrigado meu amigo Toninho, obrigado, esteja sempre presente aqui. Se a gente parar para pensar direitinho, o que precisa hoje é do fundamento de elétrica, meu amigo. A gente, quando vai falar de veículos híbridos, só finalizando aqui, a gente vai muito além do tensão, resistência e continuidade, que são as verificações básicas que uma oficina faz. Agora a gente está falando de corrente. Quando fala de corrente, é corrente mesmo, corrente alternada, corrente contínua. Quando a gente está falando aqui de potência elétrica, tá? Que é um conceito, é uma grandeza elétrica que a gente não fala nos veículos normais. Mas uma bateria é medida em potência elétrica, são 70 kWh, tá? São 35 kWh, 100 kWh. Então entra alguns fatores fundamentais de elétrica que você precisa dominar. O que a engenharia faz é pegar aquilo que já existe e colocar no carro. O engenheiro automotivo ele não inventou um inversor. O engenheiro automotivo ele não inventou um motor de corrente alternada. Ele não inventou um motor de ímã permanente. Isso era uma tecnologia que já existia. Ele apenas adequou ao setor automotivo. Então, este conhecimento você precisa ter. Porque senão, meu amigo Eglivais, é isso? Você tem curso online? Aguarde que a gente vai vir com as novidades aí muito bacana, tá? Acompanha a gente aí. Segue aí o meu perfil, que Patrícia, a Suzy está aí colocando, @AlexandreAlfaConsult ou felipebrito.alfaconsult, tá? Porque a gente vai estar divulgando tudo que a gente for fazer sobre veículos híbridos aqui no Instagram, para você poder estar acompanhando a gente. Vai ser uma coisa bem diferente, tá? Diferente de tudo que você viu. Por quê? Porque a gente está entendendo, vamos só adiantar uma coisa aqui, que para eu aprender uma tecnologia nova, eu não posso usar os recursos tradicionais. Definitivamente não. Para eu aprender algo novo, eu preciso aprender de uma forma
diferente. Então é isso que a gente está se dedicando, é isso que a gente está trabalhando. Vão existir vários cursos aí de híbridos e tal, a gente não quer dar curso de híbridos e elétricos, tá? A gente quer proporcionar um novo modelo de aprendizado, então isso é que vai ser bacana para quem está nos acompanhando. Meu amigo Fábio, brigadão aí, brigadão meu amigo, grande Fábio Moraes, obrigado aí pela presença. Meu amigo Alberto, eu não preciso nem falar que ele está sempre com a gente, né? Só pela participação, acho que o nível do Alberto está acima do básico, né? Mas façam essa reflexão sobre o nível do seu conhecimento sobre híbridos e elétricos. As pessoas me perguntam, obrigado Ademilson que está sempre presente, obrigado meu amigo China também está sempre presente. As pessoas perguntam sempre o seguinte, Alexandre, o que é que precisa para consertar o carro híbrido? Cara, você nem aprendeu ainda como é que funciona o inversor. Você nem aprendeu ainda como é que funciona uma bateria de alta tensão. Você não sabe ainda os procedimentos de segurança. E tu já quer efetivamente consertar o carro? Tem muito feijão com arroz que comer ainda, entendeu? É isso que eu quero passar para vocês, tá? Com a sua profissão de chegada dos híbridos na reparação independente, já tá, meu amigo. Já tem Ford Fusion Hybrid chegando, já tem Prius chegando nas oficinas, tá? Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que tem muita coisa por trás ainda. E isso é uma escala de desenvolvimento. Não vai ser em um curso que você vai ser capaz de atender um carro desse. Não, definitivamente não. Eu fiz 5. Eu fico brincando com o Felipe, que me ajuda aqui nos conteúdos, e dizer o seguinte, é areia movediça. Tecnologia híbrida, quanto mais você estuda, mais ele te suga, cara. É impressionante, porque vai exigir um nível de conhecimento nunca antes exigido no setor automotivo. A tecnologia híbrida hoje, pessoal, é a mais complexa que você já viu na sua vida, porque pegou toda aquela embalagem que já tinha, toda essa embalagem que já tinha nos veículos, ABS, airbag, controle de tração, motor turbo, injeção direta e escambau, aí somou agora uma linha de alta tensão com bateria, com inversor, com motor elétrico, com BMS, com heater e por aí vai. Então é extremamente complexo. E não é um curso que você vai estar pronto não, cara. Não é. Existe aí, você vai ter que seguir um trajeto. E é isso que a gente vai ajudar vocês. E é esse o assunto que eu vou tratar, já adiantando aqui, na próxima Hybrid Live, nesse mesmo horário, sábado, aqui no meu perfil do Instagram. Um abraço aí pelo pessoal da Bahia, que eu gosto tanto, tá? O maior estado aqui do Nordeste. A gente vai finalizando aqui, eu vou só ver os últimos comentários. Isso, perfeito, meu amigo. Acho que justamente precisamos inicialmente um norte. Eu já estou começando a entregar alguma coisa aqui, mas entenda, não é em 1 hora de conteúdo que você vai entender, tá? Precisa realmente percorrer um caminho. Você precisa querer ser um profissional capaz de atender um veículo híbrido. Ah, Alexandre, o que é que eu preciso para isso? A gente vai orientar vocês. Eu vou dizer onde você começa até onde você pode chegar. E a gente vai dizer quais são as áreas do conhecimento que você precisa ter, que você precisa dominar. Meu amigo, vai fumaçar os neurônios. Eu não tô com pouco cabelo e o cabelo ficando grisalho à toa não, meu amigo. É coisa de gente doida. Agora eu gosto de gente doida, viu? Então, quem é maluco, quem é louco feito eu, que quiser entender como é que você vai ser capaz de trabalhar com os veículos híbridos, a gente vai fazer uma apresentação muito bacana no próximo sábado. Brigadão, pessoal, vou agradecendo a todos que estiveram presentes aqui, pessoal de Santa Catarina, meu amigo Marinheiro, obrigado meu amigo Billy, bom final de semana, feliz Dia das Mães, pessoal, vamos aproveitar, meu amigo China, é exatamente isso aí, tem que ser gradativo, cara, não pode ser goela abaixo não, tem que ir aprendendo, mas a gente vai dizer exatamente qual é o caminho que você tem que fazer, beleza? Vamos curtindo a musiquinha aqui, obrigado a vocês pela participação. Próximo sábado tem mais. Siga aí, @AlexandreAlfaConsult. Compartilhe aí com seus amigos se você gostou dessa live. 24 horas ela vai ficar disponível aqui. Com certeza, meu amigo, em Falta 2021 estarei lá. Muito obrigado, meu amigo Daniel. Brigadão. Meu amigo da Mali. É Leonardo, grande figura. Obrigado, faltam só 30 segundos. Obrigado, pessoal, mais uma vez, Filipão, ajudou muito nessa live de hoje. Obrigado a todos vocês. Até o próximo sábado. Valeu!